Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos colocando no ar a segunda parte da palestra A Cadeia Produtiva da Carne Bovina Brasileira, mudando para ser mais competitiva e lucrativa, uma nova visão e uma nova gestão de negócio. Nós vamos começar a nossa palestra, falando agora sobre os desafios. Quais são os desafios que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira precisa, estar atenta para que ela possa começar a mudar o cenário e a partir dessa mudança de cenário ela consiga melhorar os resultados do setor. Porém, eu quero voltar um pouquinho aqui só para mim falar com vocês sobre a nossa visão de mercado interno hoje. Quando nós analisamos essa atual situação no mercado interno, partindo do princípio dessas mudanças e desse avanço na exportação frente ao mercado da China e da Rússia, o mercado interno hoje brasileiro, para algumas operações que trabalham com carne bovina, ele está se tornando mais lucrativo até e mais rentável do que a própria exportação. Porém, eu quero me ater com vocês agora sobre a seguinte situação. Nós viemos acompanhando ao longo dos anos muitos casos de frigoríficos municipais e também estaduais a nível de Brasil, estarem comercializando carnes, estarem processando e transformando matéria-prima em carne fora dos padrões aceitáveis a título de ou a nível de fiscalização, aonde a saúde humana não está em primeiro lugar. A gente vê e a gente acompanha o número e a quantidade de carne clandestina que está sendo comercializada a nível de Brasil, as ocorrências que vem acontecendo junto a frigoríficos de inspeção municipal, onde animais já mortos estão sendo processados e transformados em carne e comercializados posteriormente. Dentro da minha visão, dentro da evolução que o Brasil está tendo, ou que precisa ter, não existe mais espaço para os três tipos de fiscalização. O Brasil não pode ter um sistema de fiscalização municipal, estadual e federal. Partindo do princípio que nós temos o mesmo consumidor e a luta e a busca pelo consumo de um produto apto à saúde do consumidor, a gente sabe, e eu estou pronto para debater, e se quiserem andar pelo Brasil, a gente vai ver as reais situações em termos de fiscalização, de estrutura, de manuseio que os frigoríficos municipais e os estaduais têm. Eu estou falando, estou me dirigindo a título de produto saudável, operação correta, fiscalização correta. E existe uma distância muito grande entre um frigorífico de inspeção municipal, um frigorífico de inspeção estadual e de inspeção federal também. As exigências são muito maiores dentro de um frigorífico de inspeção federal. E por que um frigorífico de inspeção estadual e municipal tem que funcionar da maneira que funciona? Uma fiscalização precária, onde os donos, os gestores podem e fazem muitas coisas que não deveriam fazer e que colocam em risco o consumo, a saúde da população. Então o Brasil não tem mais espaço para isso. Nós precisamos mudar rapidamente, nós precisamos acabar com três tipos de fiscalização e criar um único apenas, aonde a base da lei que rege a transformação e a operação dentro dos frigoríficos seja uma só, partindo do princípio que a saúde do consumidor está em primeiro lugar. Muita atenção para isso. Bom, voltando agora para essa segunda etapa da nossa palestra, eu quero falar sobre os desafios, como eu disse para vocês, que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira vai enfrentar daqui para frente. O primeiro desafio é entender que todo o planejamento operacional, seja para a pecuária ou para os frigoríficos, começa com a organização comercial. Se eu não souber para quem eu vou vender, com quem eu vou comercializar, o quanto que eu vou vender e comercializar e a que preço eu vou vender e comercializar, eu não sei o que eu vou produzir. E se eu não tenho esse entendimento, essa capacidade visual, eu não consigo produzir aquilo que eu tenho que produzir e, muito pior, eu não consigo ver ou visualizar a partir de um planejamento operacional se eu vou ter lucro ou prejuízo. Então, esse é o primeiro desafio, e pasmem, acontece e está acontecendo muito no Brasil. Gestores que não têm noção do que eles têm que produzir, para quem produzir, o quanto produzir e a que custo produzir. O segundo desafio está no equilíbrio com relação
ao acabamento e oferta de animais prontos para o abate. Tendo em vista o que nós falamos, que o Brasil hoje abate 88 mil cabeças por dia, eu preciso ter esse equilíbrio em termos de oferta de animais prontos e acabados para o abate, porque somente a partir desse equilíbrio eu consigo ter um planejamento e consigo investir no campo corretamente com base no consumo. Eu vou investir na minha matéria-prima exatamente aquilo que eu preciso para que ela atenda às necessidades dos frigoríficos a partir da transformação e do seu cliente final. Terceiro, integração entre pecuaristas e frigoríficos. Não existe mais espaço para essas duas operações trabalharem separados. A gente precisa unir o mais rápido possível. Quanto mais tempo demorar, mais prejuízo ou menos lucro nós vamos ter. Quarto desafio, melhorar a produtividade dos animais para garantir um produto de alta qualidade. Aí recai sobre genética, manejo e alimentação, propriamente dito. Nós precisamos de mais eficiência no campo. Nós estamos tendo quantidade, porém a nossa qualidade está muito aquém do que nós precisamos. E nós também precisamos investir em profissionalização. Quanto mais profissionais nós estivermos trabalhando junto à gestão do negócio, seja no campo, nos frigoríficos ou no Ministério da Agricultura, Embrapa Pecuária de Corte, Secretarias de Agricultura, quanto mais profissionais e menos políticas nós tivermos, melhor serão os resultados também. Isso, pessoal, é urgente. Não é somente uma falácia, nós precisamos agir e precisamos mudar rapidamente. O mundo está necessitando de carne, o mundo vem crescendo. E quem vai abastecer esse mundo? O Brasil. O Brasil está no topo, mas se nós não mudarmos a nossa gestão, não vamos conseguir mudar, nem atender essa demanda de mercado. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura pode ser muito mais participativo quando o assunto é representatividade junto ao mercado mundial e também disseminando informações no Brasil. O nosso problema é que, falando francamente e abertamente, o Ministério da Agricultura pouca ação tem lá fora. Ele funciona conforme a música. Não é ele que determina quais os mercados vão ser abertos ou quais as unidades produtoras vão ser habilitadas. Hoje quem rege esse negócio propriamente dito é a ABIEC. A ABIEC está à frente. A ABIEC é o órgão que está ligado 100% no mercado mundial. Porém a ABIEC briga pelos seus associados. A ABIEC não briga pela cadeia produtiva da carne bovina. Ela não está errada, ela vai buscar os interesses dos seus associados. Porém o Ministério da Agricultura, se tivesse uma gestão forte, uma gestão que se preocupasse com o setor, ele tomaria a frente do negócio e partiria para abrir os caminhos e montar uma representatividade fixa frente ao mercado mundial. Se o Ministério da Agricultura tivesse entendimento, pessoas lá dentro que entendessem as dificuldades e aquilo que precisa ser feito junto ao setor, ele começaria a moldar as informações, criando debates, palestras, seminários, enfim, uma maneira de levar essa informação de exportação para as unidades produtoras. Ele precisa tornar o assunto exportação mais amplo e mais entendido pelo setor, sobre como ele funciona, sobre como funciona a exportação de carne bovina. Ele precisa fomentar e incentivar o setor a buscar uma participação maior junto a esse mercado, porque quanto mais frigoríficos exportarem, melhor será o equilíbrio financeiro e econômico do país. Nós não podemos deixar tudo nas mãos de alguns, nós precisamos diversificar para poder equilibrar e a partir do equilíbrio conseguir essa estabilidade de resultados produtivos e financeiros que esse setor tanto precisa. O assunto carne bovina, junto ao setor produtivo da carne bovina, o assunto exportação, ele ainda é pouquíssimo falado e assusta muito os frigoríficos e os gestores, porque existe uma correlação de que exportar é sinônimo de alto custo, e isso não é verdade, porque existe um mercado para cada produto e existe um mercado para cada tipo de frigorífico. E se eu souber, tiver a inteligência de saber identificar qual é o mercado que mais se aproxima do meu estilo de produção e da minha matéria-prima, mais capacidade eu vou ter de conseguir aumentar e melhorar as minhas margens e a minha lucratividade.
Então nós precisamos melhorar a gestão de informação junto ao Ministério da Agricultura ou perante o Ministério da Agricultura frente ao setor produtivo da carne bovina no Brasil. Eu vou dar um exemplo. A péssima gestão do Blairo Maggi frente ao Ministério da Agricultura, gestão essa que para mim fez mais coisas erradas do que propriamente coisas boas, insistiu no mercado de exportação para os Estados Unidos, aonde eles, Estados Unidos, é o nosso maior concorrente frente ao mercado mundial. Bom, se eu começo a vender uma carne para o meu maior concorrente e o meu concorrente perde espaço para mim frente ao mercado mundial, o que vai acontecer? Esse concorrente, quando constatar algum mínimo problema, ele faz com que esse problema se torne grande e o mundo acabe sabendo. E quem vai ser o prejudicado é o Brasil. Então, dentro do meu contexto, na minha opinião, o mercado dos Estados Unidos não beneficia a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e ainda prejudicou a produção e a qualidade dos dianteiros devido à falta de critérios criada a partir da constatação de resíduos de vacina pelo nosso maior concorrente. O Brasil, com a sua péssima gestão dentro do Ministério da Agricultura, não criou parâmetros ou formas ou padrões de análise desses dianteiros dentro das salas de abates pelo Brasil, e o prejuízo que nós estamos assimilando é acima do normal. Por quê? Por incompetência e incapacidade daqueles ou daquele que estava na gestão do Ministério da Agricultura. Vamos fazer a conta. Mas antes, olhem o seguinte, analisem o quanto nós perdemos nos dianteiros com essa fiscalização, com essa análise sem padrão. É absurdo o que o Brasil, o que os pecuaristas e os frigoríficos perdem por essa falta de critérios. Mas vamos à frente. Olhem, isso dá mais de 2 quilos por meia carcaça. E se eu não tiver padrão, a chance de erro a partir da falta de preparo daqueles que estão nas linhas de produção dentro das salas de abate, os frigoríficos e os pecuaristas não vão ter a quem recorrer pelo prejuízo assimilado. Então analise o seguinte, vamos fazer uma análise. Vamos partir do princípio dos frigoríficos. Abatemos hoje 88 mil cabeças por dia, segundo dados do IBGE. 15%, existe 15% de incidência. Eu estou sendo, muito bonzinho em passar em 15%, esse número é muito maior. Mas 15% de incidência dá 26.400 dianteiros. Se eu pegar 2 quilos por incidência, dá 52.800 quilos. Se eu pegar o preço médio de R$ 12,70 da comercialização do dianteiro com osso, eu tenho mais de 670 mil reais jogados fora por dia. Se eu analisar isso no mês, com 22 dias de trabalho, eu tenho mais de 14 milhões. E se eu analisar o ano, eu tenho mais de 177 milhões de reais jogados fora pela falta de preparo e de critérios do Ministério da Agricultura quando fez essa barbárie de decretar, a partir dessa gestão falha que foi a do Blairo Maggi, essas ações dentro das salas de abate. Precisamos melhorar critérios dentro do Ministério da Agricultura na hora de avaliação e de tomada de decisão. Precisamos ser menos políticos, porque essa intervenção da gestão do Blairo Maggi frente aos frigoríficos e ao nosso maior concorrente foi inteiramente política e de interesses. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos pensar naqueles que produzem dentro do Brasil. E o mercado mundial não tem todo esse poder de exigir muitas coisas. O que acontece hoje é que o próprio Ministério da Agricultura exige demais dos nossos produtores para agradar o mercado mundial. Sendo que o mercado mundial não tem esse grande fornecedor com potencial que nem o Brasil, então o Brasil passa a ser sempre o maior obstáculo da produção de carne bovina dentro do Brasil. Vamos analisar os pecuaristas agora. Eu peguei uma vaca e um boi de 14 e 19 arrobas no preço atual, achei o preço médio por cada animal, coloquei a mesma incidência dentro das salas de abate para o pecuarista, fiz a média de valores pagas por quilo no boi e na vaca e achei a média R$30,30. Peguei o mesmo princípio de 88 mil cabeças, a mesma incidência, 2 quilos por animal, preço médio de animal que a gente pegou lá na frente, 30,60, e achei um prejuízo diário de R$1.615,000. Um prejuízo mensal de mais de 135 milhões. E um prejuízo anual de mais de 426 milhões de reais. Isso tudo por quê? Porque o Brasil não teve a competência de exigir uma retratação forte e dura dos Estados Unidos
E hoje a Tereza Cristina segue o mesmo caminho do Blairo, praticamente colocando a carne brasileira na berlinda novamente e vendendo para o nosso maior concorrente. Por quê? Porque é interesse dos 3 maiores grandes frigoríficos. A cadeia produtiva da carne bovina brasileira não vai ter benefícios com isso. Só quem vai ter benefícios são os 3 grandes. Sendo que um dos 3 grandes é parceiro da Tereza Cristina em negócios no confinamento. Então o Brasil tem que parar com essa péssima gestão de colocar indicados dentro do Ministério da Agricultura que devem favores políticos e não profissionais junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Quando a gente analisa agora, sai do Ministério da Agricultura e entra na Secretaria de Agricultura dos estados, é a mesma coisa. São pouco participativas ou quase nem participam do processo. As secretarias precisam trabalhar mais junto com a cadeia produtiva da carne bovina, desenvolvendo estudos com foco na produção da carne bovina local, valorizando assim as características próprias de cada região, desenvolvendo um marketing, uma marca, um selo, um produto específico que carrega as características desse estado, dessa região. Conhecimento e parceria entre os pecuaristas e frigoríficos dentro da cadeia de cada região é o caminho. E a Secretaria vai intermediar essa ligação pecuarista e frigorífico com o Ministério da Agricultura, buscando beneficiar a sua região, o seu estado. Os secretários de Agricultura têm que ser mais ativos, mais proativos, porque a partir da determinação ou da predominância da raça específica de cada região, ele melhora a qualidade da carne, as características, o manejo, a sustentabilidade, e ele consegue, através de um selo, valorizar esse pecuarista e esse frigorífico. Precisamos aumentar a eficiência e produzir com sustentabilidade. Só que as secretarias de agricultura hoje, para o setor produtivo da carne bovina brasileira, muito pouco têm agido. E os estados precisam exigir mais isso. Mais participação através do secretário da Agricultura com o Ministério da Agricultura e fazer essa interligação entre essas 2 áreas para que haja de fato um melhoramento. Não criar observatórios e situações para tentar valorizar os estados sem fundamento e que nenhum até hoje deu certo. Os secretários de Agricultura têm que começar a olhar mais para dentro dos seus estados e desenvolver trabalho buscando conhecimento e profissionais que entendam sobre o assunto, que tenham propriedade, tanto técnica como prática. Precisamos melhorar a gestão da informação também dentro dos estados a partir da Secretaria de Agricultura. Agora vamos falar sobre outro assunto. Embrapa Pecuária de Corte pode melhorar muito a produtividade dos animais abatidos no Brasil, através de um programa de desenvolvimento genético para gado de corte. Quanto maior for a produtividade e a qualidade dos animais, melhores serão os resultados nos 2 cenários, interno e externo, melhorando não somente a lucratividade e a produtividade, como também a satisfação dos nossos clientes. A Embrapa Pecuária de Corte faz um trabalho excelente de melhoramento genético para gado de corte, assim como tantos outros assuntos. Porém, de nada adianta fazer o trabalho e deixar ele internamente guardado. Não existe um projeto, um trabalho, um programa, uma organização partindo da Embrapa Pecuária de Corte para melhorar o rebanho bovino nacional. O Brasil tem mais de 215 milhões de cabeças de gado, porém 20%, 25% do que é abatido se encontra nos padrões. Nós precisamos fomentar os pequenos e os médios para que eles consigam melhorar o manejo e alimentação dentro das suas propriedades, para que eles possam vender animais com melhor qualidade. Eles possam ter animais cada vez mais precoces, com um peso adequado, ou seja, os animais jovens estão cada vez mais pesados, estão sendo levados ao abate cada vez mais pesados. Porém, animais com uma genética melhorada, eles conseguem produzir mais carne. A Embrapa Pecuária de Corte precisa ter um entendimento sobre acabamento de carcaça, cobertura de gordura, melhoramento genético, produção de carne bovina, rendimento de carcaça. A Embrapa Pecuária de Corte pode fazer um trabalho a nível nacional fantástico, mas precisa que o governo intervenha, que as secretarias de agricultura busquem essa oportunidade, busquem esse melhoramento e disseminem dentro dos seus estados. É um trabalho em conjunto. E quando nós chegamos aqui, nessa etapa do BNDES, a nossa vergonha é muito maior.
O objetivo do BNDES seria oferecer um financiamento de longo prazo com investimentos em empresas de diferentes portes dentro do setor produtivo da carne bovina brasileira. Ora, se eu estou falando de um setor que em um determinado mês do ano foi o segundo a gerar mais emprego no país e tem um grande potencial produtivo, não chegou ainda nem perto do seu potencial máximo frente ao mercado mundial que vem crescendo, porque o BNDES não tem uma linha de profissionais analisando as solicitações dos frigoríficos de pequeno e médio e grande porte? Por que o BNDES só facilita os 3 grandes? Quais são os critérios, quais são as análises? Partindo de um princípio que os grandes fecham negativamente os seus resultados com frequência ao longo dos anos. Se nós pegarmos a outra metade da cadeia fora desse eixo beneficiado, que são dos grandes, a gente consegue desenvolver um volume, uma produção, um número de empregados tão grande quanto ou maior que os 3 grandes a nível do Brasil. Mas não há o interesse porque tem política no meio. O BNDES, se fosse sério junto ao nosso setor, ele disponibilizaria linhas de créditos para o negócio carne bovina, para pecuaristas e frigoríficos de forma mais ampla, atendendo os anseios e as necessidades dos pequenos e médios, fomentando assim o setor. Claro que sempre apoiado em um projeto que apresenta viabilidade, mas a análise dos critérios, a análise do BNDES com relação às grandes empresas seria cômico até se não fosse triste. Como que empresas que não sustentam resultados positivos, que fecham os seus anos com resultados positivos, conseguem tanto dinheiro como no Brasil? É complicado, existe um lado escuro que precisa vir à tona para nós entendermos. Precisa melhorar a gestão com foco no desenvolvimento. O Brasil não tem isso. O Brasil tem foco nos interesses políticos e pessoais e menos nos setores. Infraestrutura. Quando a gente fala em competitividade a nível nacional e mundial, e eu vou me reter um pouquinho a nível mundial, nós temos que fazer com que os nossos produtores tenham condições de reduzir os seus custos para se tornar mais competitivo no mercado mundial. E a infraestrutura portuária, ela é um ponto a ser debatido, sim. Nós temos um litoral com mais de 7.300 quilômetros. Por quê? Porque que mais de 80% das produções de carne bovina no Brasil são direcionadas para o Porto de Santos. O Brasil ele produz carne bovina em praticamente todo o seu cenário, em todo o seu território. Por que alguém que produz carne bovina no Pará vai ter que passar para vir para o Porto de Santos, em São Paulo? No Mato Grosso para o Porto de Santos, Rondônia, mercado do Porto de Santos. Por que nós não desenvolvemos e melhoramos as condições do Porto do Pará, por exemplo? Quanto mais nós reduzimos os custos, que quem exporta tem o entendimento e sabe do que eu estou falando, que para definir gastos com transporte terrestre é muito caro de um container, e o transporte marítimo é absurdamente caro no Brasil, porque quem determina são as transportadoras, são as empresas marítimas, são elas que mandam nos preços e o governo brasileiro nada fala. Então por que eu não melhoro as minhas condições a nível nacional e ofereço para o meu produtor, para as empresas que produzem carne bovina, um direito, uma condição de reduzir os seus custos para se tornar mais competitivo frente ao mercado mundial? Redução de custos para quem produz é importantíssimo. Aumento de lucratividade vem a tornar o segmento mais competitivo frente à concorrência. O Brasil, hoje e por muito tempo, tem sido o maior obstáculo. O Brasil não oferece condições para quem produz, para que ele se torne mais ágil, mais produtivo, mais lucrativo, mais sustentável, mais competitivo frente ao mercado mundial. O Brasil prefere ir lá fora, beneficiar os outros e esquece do Brasil. Isso é péssimo. E será que só eu que vejo que a nossa gestão funciona dessa forma? Na infraestrutura nós precisamos focar em gestão proativa. O Brasil não tem. As empresas frigoríficas agora, vamos falar um pouquinho sobre as empresas, porque todos esses outros setores contribuem de uma forma negativa, sim. Mas o grande problema econômico, de gestão, está diretamente ligado a quem está à frente dos negócios nos frigoríficos. As empresas frigoríficas precisam focar em gestão.
Os donos, os empresários, se não têm um entendimento completo sobre as operações, montem um conselho, né? Opinião minha, montem um conselho e botem um gestor e um administrador capaz de fazer com que as operações funcionem corretamente. As empresas frigoríficas precisam focar em gestão comercial, mercados, gestão de compra de gado, a aproximação com o pecuarista, gestão industrial, principalmente focada em resultados. A grande maioria dos donos dos frigoríficos falam com uma propriedade, porém eles não sabem o que acontece, 50% do que acontece dentro das suas empresas. A gestão administrativa é falha porque não sabe analisar relatórios. A gestão de pessoas trabalha com base numa gestão que não tem entendimento sobre o seu negócio e acaba contratando ou orientando pessoas e profissionais, colaboradores de forma errada. As equipes dentro dos frigoríficos não estão sendo motivadas e lideradas por uma gestão eficiente. Os sistemas de informação não são confiáveis. É preciso profissionalizar. Os frigoríficos precisam trabalhar com dados, com estatísticas, que possam direcionar a sua produção, o seu resultado, a sua capacidade de uma forma distinta, capaz de mover ou movimentar aquilo que precisa ser movimentado de uma forma rápida na busca do resultado positivo. Isso tudo precisa ter planejamento e conhecimento. E os gestores atuais não dão o braço a torcer e acabam afundando os seus negócios. Assim como nas fazendas, nós precisamos também focar em gestão. O foco no manejo dos animais, a atenção com o estresse, isso reduz peso nos animais e acaba gerando contusões, e essas contusões dentro das salas de abate são retiradas, gerando prejuízo, não só para os frigoríficos, como também para os pecuaristas. Foco numa genética mais específica para corte, isso é ganho de peso e rendimento. Foco na alimentação dos animais para ganho de peso, melhorando o giro dentro das propriedades rurais, a partir de um aumento de peso mais constante e mais rápido. Precisamos analisar as nossas instalações, isso reduz riscos. Nós temos que pensar nas propriedades rurais como empresas, não mais como apenas uma propriedade rural. Nós precisamos focar nas equipes que trabalham dentro das fazendas. A cultura antiga de lidar com os animais está mais do que ultrapassada. Ainda existem verdadeiros absurdos dentro das propriedades rurais que causam prejuízos gigantescos devido à falta de preparo dos funcionários que ali estão. Então é um conjunto que nós precisamos mudar urgentemente para que nós possamos ter, de fato, um melhoramento dos resultados. Aí vocês olhem essa contusão nesta carcaça, o quanto o pecuarista perde e o quanto o frigorífico perde, principalmente pensando nos cortes especiais. Olhem a falta de preparo na hora da vacinação com os instrumentos. Ocasiona sim problemas maiores, e esses problemas maiores são direcionados diretamente para o bolso do pecuarista e do frigorífico. Nós precisamos achar equilíbrio na cadeia produtiva da carne bovina. Mercado de exportação de carne in natura e de boi vivo precisa ser muito bem estudado e determinado a partir de estudos aonde não vai haver um prejuízo dentro do mercado interno e vai conseguir manter uma constância de animais oferecidos para poder constituir as escalas de abate. A gente precisa cuidar e entender do mercado interno, principalmente sobre o potencial que esse mercado tem e o quanto o maior volume para exportação vai ocasionar ou vai acarretar dentro do mercado interno. Nós precisamos ter um controle urgentemente, aí é um problema maior, né? Porque tem mais do que interesses políticos, tem interesses pessoais. O Brasil nunca poderia aceitar que uma só empresa tivesse um número maior que 50% dentro dos estados que produzem carne bovina. Isso cria monopólio na compra do boi, cria monopólio na venda da carne, cria monopólio na hora de determinar o preço e o valor dos salários dos funcionários dos frigoríficos. Dá um poder muito forte para uma empresa barganhar o que ela quiser frente ao governo porque ela é a maioria. E se uma empresa dessas fecha as portas, quantos funcionários vão ser demitidos? E essa é a arma que eles têm. Então o Brasil precisa deixar de ser criança. O Brasil precisa deixar de ser mal gerido. Porque quem lá está? Nós precisamos ter mais conhecimento, mais atitude, menos política e mais profissional. O quarto diz que o preço da arroba e o custo de transformação e no preço de venda precisa ser mais analisado. O preço da arroba com o custo da transformação
Ele precisa me dar, a partir da minha margem, o meu preço de venda da carcaça. E quando eu analiso hoje, a partir do mercado atual, do cenário atual, que a exportação puxou o preço da carcaça muito além do que pode ser, o preço do boi vivo, quando eu vou fazer a partir do melhor cenário, vou determinar o valor da minha carcaça, ele está praticamente igual ao preço da arroba ou do quilo vivo dos animais quando comprados para o abate. Então, enquanto não houver equilíbrio, a gente não consegue o resultado. E nas considerações finais, eu alerto para o seguinte: mesmo com a falta de acompanhamento a nível nacional e de um programa nacional de desenvolvimento específico, a cadeia produtiva da carne bovina brasileira possui um potencial de crescimento em torno de 10 a 15%, somente com um trabalho focado na reestruturação do setor. Produtividade, rendimento, produção, produto, mercados e lucratividade, junto dos pecuaristas e dos frigoríficos. Isso é uma afirmação que eu faço, dou garantias e mostro na prática como deve acontecer. Nós precisamos que todo o conjunto funcione corretamente para que a gente consiga, a partir dessa demanda, que cada vez mais vai ser maior frente ao mercado mundial, ela consiga ser abastecida sem causar prejuízos dentro do Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa palestra. Eu fico aqui à disposição de qualquer um estado, governador, secretário de agricultura, gestor de frigorífico, enfim. Quem quiser fazer um trabalho sério para o ano de 2020, entre em contato comigo agora através do telefone 0519-8061-5462 ou através do e-mail que está na tela, mas eu vou repetir: celso@crgestãoconsultoria.com.br. Entre em contato agora, que nós vamos avaliar o seu projeto, a sua visão, o seu negócio, e a partir de uma viabilidade nós seremos parceiros dos estados para desenvolver não somente uma marca, mas o setor como um todo, que ele possa se tornar cada vez mais produtivo, lucrativo e sustentável. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, compartilharem os nossos vídeos, certo? Porque domingo que vem nós vamos estar vindo com um vídeo fantástico, mais um vídeo fantástico que vai impactar diretamente naquilo que você tem como conhecimento, numa visão ampla sobre valores, sobre preços e resultados. Esse vídeo vocês não podem perder. Um forte abraço a todos, estou esperando vocês domingo que vem. Um abraço e até mais.